Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora. Esse aqui é mais um vídeo desse canal em que eu tô começando e os temas vão surgindo ainda naturalmente. Já falei, o primeiro vídeo já saiu. Não se esqueça de assistir, eu vou deixar num card aqui para você voltar e ver o porquê eu quis começar esse canal, que vai tratar assuntos como espiritualidade, desenvolvimento pessoal. Eu falei naquele outro vídeo que eu era uma pessoa expert em procrastinação, eu era expert nas coisas ruins. Né? As coisas ruins me levaram a grandes ensinamentos. Muita gente tem medo de errar, muita gente tem medo de não fazer certo. Eu fui uma dessas pessoas, mas eu já me libertei disso aí. E eu tenho esse cenário aqui também diferente, assim, mais preparado, porque eu já faço conteúdo para o YouTube, tenho um canal de tarô. Então eu vou deixar também aí em algum lugar na descrição esse canal se você quiser conhecer, mas se você não, obrigado, tá bom? Enfim, gente, eu quero falar hoje sobre uma força muito especial, mas não é uma força positiva, uma força que nos leva a criar coisas, não, é a força, uma força muito destrutiva. Eu não sei, eu não tenho um nome assim pra ela, mas eu vou explicar pra vocês. É uma força que te leva a desistir dos seus resultados, do seu caminho, mesmo quando, ou melhor, faz você desistir do seu caminho mesmo quando você tem resultados. Eu vou contar hoje pra vocês um pouco da minha história na infância com a lei da atração. Eu vou chamar aqui de lei da atração, mas a gente sabe que esse nome é um nome genérico. A lei da atração é como se fosse uma força que está sempre em ação, mas ela envolve outras leis, outras coisas, né? A gente conhece como lei da atração, mas eu vou deixar assim, tá bom? Então, vamos lá. Quando eu conheci a lei da atração? Eu conheci a lei da atração numa época em que eu nem sabia o que era a lei da atração. E essa época é quando eu era criança. Eu sou da década de 80 e quando eu era criança, o meu avô trabalhava numa banca de jornal. Ele já é falecido hoje em dia, mas eu tive o prazer de tê-lo na minha vida por, acho que foi 17 anos da minha vida. Então, assim, ele era jornaleiro, né? Acho que hoje em dia quase não tem mais, né? As pessoas muita gente nem nunca viu esse tipo de profissão, mas ok. Então ele trabalhava nessa banca de jornal, de vez em quando eu ia lá, para ficar com o vovô na banca, aquela coisa assim, e passar um tempo com ele, aquela coisa. Eu lembro que na minha época tava muito em alta revista, como é que é o nome? Álbum de figurinha. Tinha muitos álbuns de figurinha, antigamente o pessoal fazia coleção. Se eu for falar os álbuns aqui, vocês vão falar, nossa, a Débora é antiga mesmo. Mas tinha o álbum do Amaré, nossa, era muita coisa, não existe mais. Enfim, e naquela época, sempre tinha uma promoção. Uma promoção assim, por exemplo, acho que hoje em dia ainda tem. Quando calha de ter algum álbum, geralmente é da Copa, tem sempre umas figurinhas especiais. Mas naquela época era uma coisa comum, não era uma coisa assim excepcional. Então, assim, ache a figurinha premiada e você vai ganhar alguma coisa. Sempre que tinha sorteios, coisas assim, eu sempre ganhava. Só que como é que eu ganhava? Não era um ganhar ao acaso, assim, tipo, me surpreendi. Fui lá abrir e, nossa, tinha uma figurinha. Não. Eu fazia força pra ganhar, entendeu? Um dia, eu não lembro assim com precisão, mas, gente, eu tenho muitas lembranças da minha infância a partir dos 3 anos. Há quem não acredite, mas eu sei que tem muitas pessoas que lembram da sua infância, não só coisas ruins, mas coisas boas também, momentos marcantes. Eu sou essa dessas pessoas. Se duvidar, eu lembro até de coisas da época da barriga da minha mãe. Há quem acha que é mentira, mas não é, gente, não é. Você pode achar que eu sou louca, qualquer coisa, mas eu sei do que eu vivi, né? Eu sei do que eu sei, então pronto, né? Então vamos lá. Eu lembro que uma vez, eu vou contar pra vocês a impressão que eu tenho, que pode ser uma memória falsa minha, tá? Mas eu lembro vagamente em que um dia eu meio que do nada me deparei com essa informação na minha cabeça. E se eu acreditar muito numa coisa que ela vai acontecer e ela meio que tem que acontecer por isso? Gente, eu juro que eu pensei isso. Foi uma, sei lá, eu hoje em dia, se eu for ter um papo com você, assim, bem místico, eu diria que, sei lá, se for um download, for uma coisa assim. Se você for muito cético, eu sei que você não vai acreditar. Se você for uma pessoa, sei lá, é muito fácil de não acreditar nessas coisas, mas eu garanto pra vocês que eu não tenho razão nenhuma pra estar aqui mentindo. Então eu lembro muito bem
desse acontecimento, desse momento, assim, em de que eu me posicionei. Falei, eu preciso acreditar. E a gente sabe que criança é um ser, assim, que eles não têm uma bagagem de desconfiança de si mesmo, entendeu? Por mais que a criança passe por situações traumáticas, eu passei por várias. Só com o tempo, quando você vai entendendo bem as coisas que você viveu, tudo é que você vai criando, vai assim, solidificando esses medos. Ele pode até já existir ali como um potencial, mas você só vai dando vida a ele conforme o tempo vai passando, você vai lidando com rejeição, com o mundo adulto, e você vai, né? Então, quando a gente é criança, a gente não tem impedimento. Tem aquele mundo da fantasia, a gente acredita que tudo é possível. Eu peguei aquela época lá da Xuxa, as épocas de ouro da Xuxa, então, em que tinha muito desenho animado na televisão. A infância realmente era a infância, né, gente? Então, eu tinha muito esse mundo mágico. E do nada eu tive isso. Ó, nessa época que eu era bem pequenininha, não tinha internet ainda aqui no Brasil. Não tinha nada que eu pudesse ver na televisão que eu pudesse aprender isso. Tinha programas que passavam algumas coisas e tal, mas não a ponto assim, como se fosse hoje, que eu vou ver um vídeo e vou estudar sobre isso. Eu, afinal, era uma criança. Pra eu falar a idade pra vocês, eu não tenho como precisar, mas eu creio que tenha sido abaixo dos 7 anos isso quando aconteceu. Talvez eu tivesse uns 6 por aí, sabe? Mais ou menos 5 no máximo, no mínimo, quer dizer. Então vamos lá. Então eu acreditava nisso. E eu praticava e exercitava isso. Só que, claro, gente, eu não tinha um manual, eu só tive essa ideia e eu tinha que ah, aprender aquilo sozinha. Que ninguém tinha me falado que se eu fingisse, né, que eu tivesse ganho alguma coisa, eu ia ganhar mesmo. Mas eu usava aquilo e eu fazia muita força. Era engraçado. Eu fazia assim. Eu meio que fabricava em mim. Eu vou explicar. Não como a gente entende hoje, mas como eu entendia na época. Eu fabricava em mim uma ideia, uma alegria, uma falsa alegria, vamos dizer assim, para eu acreditar realmente que eu tinha ganho aquilo. Então, só que na verdade hoje eu entendo um pouco que era um pouco de agradecimento, era uma gratidão que eu tinha, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho que pegar aqui uma figurinha, tá? Vou até pegar uma cartinha aqui, ó. Vamos pegar que isso aqui é um álbum de figurinha, tá? Aí eu pegava aquela embalagem, ou eu imaginava em casa ainda, antes de ir pra banca, que aquilo ali era a minha, o meu saquinho de figurinha. E eu ficava, nossa, nem acredito que aqui tem a figurinha prateada. Nossa, e como criança, né, a gente sente a coisa visceralmente, né? Então fazia, falava, nossa, nem acredito que eu ganhei, sabe? Eu nunca falava que eu ia ganhar. Eu falava exatamente como é hoje, que a gente aprende, né? Que já tinha acontecido. Só que, gente, ninguém tinha me ensinado aquilo. Aí quando eu ia na banca de jornal, eu lembro de alguns 2 episódios disso acontecendo. Chegava lá, tinha vários pacotinhos de figurinha que você tinha que escolher. Em algum deles estava o premiado. Eu escolhia, eu já abria já feliz. Eu não duvidava um segundo de que naquele saquinho tinha a minha figurinha prateada. E realmente tinha lá a figurinha tal, figurinha prateada. Eu lembro que eu ganhei uma boneca na época, uma bonequinha de pano. Era de algum álbum de figurinhas que dava isso, não lembro, mas ela era uma bonequinha de pano que vinha, a cabeça dela não era de pano, mas o corpinho era. E eu fiquei toda feliz. Eu lembro que minha avó sempre falava pra mim: nossa, a Débora tem muita sorte. Então, tipo, eu sempre tive aquela coisa, eu acreditava. Quanto mais eu via, acontecia, mais minha avó falava, eu acreditava mesmo que eu era sortuda. E muitas coisas boas aconteciam. Às vezes tinha aquelas épocas da raspadinha. Claro, criança não podia jogar, mas a minha mãe comprava e tudo. Eu falava, deixa eu raspar, eu sei que eu vou ganhar. Eu ganhava, às vezes não eram grandes coisas, às vezes era assim, ganhava uma outra oportunidade de raspar outra, sabe? Às vezes ganhava, sei lá, R$ 1. Eu não lembro qual era a moeda da época, eu acho que era o real já, não sei. Enfim, ganhava R$ 1, sabe? Ganhava ali um dinheirinho. Aí eu ia, comprava mais e depois perdia, sabe? Mas, tipo assim, sempre tinha um ganho envolvido, sempre tinha uma coisa. E eu me sentia felicíssima com isso, eu me sentia sortuda. Tinha umas épocas também, juntando um pouco o assunto, que não é bem lei da atração, mas que tem a ver um pouco com esse universo místico, né? Eu era uma criança muito mística. Eu já lia, antes de eu falar dessa coisa, eu lia as revistinhas do João Bidu, gente. O João Bidu, ele é um astrólogo muito conhecido, inclusive ele faz vídeos aqui no YouTube. Um beijo pro João Bidu, que nunca vai ver esse vídeo. Mas eu já via lá simpatias e coisas que ele fazia. Eu comprava, mesmo sendo criança, toda, não sei se era semana ou se era mês, sei lá, a revistinha do João Bidu. Fazia coleção, eu lia a revista João Bidu. Que criança na minha época que ia ler João Bidu? Ninguém. Já sabia ler, né? Então já vimos aí que era, sei lá, 7. Aí já era um pouquinho maior.
Mas eu lia, gente. Lia João Bidu. Então eu gostava dessas coisas. Mas lá, de fato, pelo que eu lembro da revistinha do João Bidu, não tinha essas coisas de lei da atração. Era assim, simpatias. Às vezes tinha uma matéria sobre velas, entendeu? A questão dos signos, tinha a previsão dos signos. Então tinha tudo esse universo. E eu sempre conectada a isso. E eu era a única diferentona, porque nenhum amiguinho meu era assim. Até hoje, assim, não tem nenhum amigo assim, né? Eu tenho uma colega taróloga e tudo, mas assim. Mas eu passei a vida inteira, resumindo, não tem ninguém da minha família que fosse assim. Pelo contrário, minha família sempre foi extremamente católica. Eles eram evangélicos no início. Quando eu era bem bebezinha, minha mãe me levava junto nos cultos, né? Também. E depois eu fiquei católica, fiz perseverança, primeira comunhão, fiz crisma, tudo dentro da igreja católica. Então, fui da renovação carismática, tem toda uma história aí envolvida. E então os preceitos religiosos, né, essa questão assim da tradição, ainda são muito fortes em mim. Por mais que hoje em dia eu seja mais espiritualizada, tenho o canal de tarô e tal, mas eu ainda tenho alguns ideais assim, né? Então, inclusive foi muito difícil fazer essa transição, né, do catolicismo para uma mente um pouco mais aberta. Mas isso é um papo também para um outro vídeo, né? Voltando aqui para o que eu estava falando, que eu nem queria demorar muito. Porque o assunto desse vídeo era para dizer para vocês como que é fácil da gente se desviar do caminho, de um caminho que tá sendo bacana pra gente. Por conta, eu falei de forças negativas, foi isso que eu falei no início, não lembro qual foi o termo que eu usei, mas a gente só sai desse caminho por conta da própria sociedade, assim. Quando eu digo sociedade, é o nosso universo, assim, ao nosso redor. As pessoas, colega, televisão, sei lá, a vida que fala que você tem que fazer um caminho, que você tem que seguir, não sei o quê, que isso aí é besteira, que isso aí. Às vezes você sonha com alguma coisa, porque quando você é assim, meio místico, assim, tem uma fé muito grande, como eu tinha, as pessoas geralmente. É dificílimo, as pessoas não são assim. Não são assim. Por isso que eu amo a internet, porque graças à internet a gente tem acesso a muitas pessoas, conhecer relatos, ver. Poxa, tem livros, vídeos, tem tanto conteúdo, né, gente? Se eu pudesse, eu passar minha vida inteira só no computador. Eu nem comia, se eu pudesse, assim, só vendo coisa, aprendendo de tanta coisa que tem, mas não dá, né? Enfim. Então, as pessoas. Aí você vira uma pessoa assim, muito sonhadora. Você sonha com o impossível. E quando você fala uma coisa, eu vou fazer isso, as pessoas falam, ah, besteira. Por mais que elas não estejam falando dessa tua. De acreditar nessas leis superiores, de você, né? Você começa a atribuir aquele. Isso é besteira pra tudo. Aí você acha que você tem um jeito de ser que é meio besteira, entendeu? Que é meio. Ah, realmente, né? Eu acho que eu sonho demais. Aí você vai se podando. Então eu tive muitos resultados, assim. Teve esse da infância que eu falei. Aí teve aquele outro que eu mesmo me cortei, que eu ia falar. Eu tinha uma tia, até não sei se ela é viva hoje em dia ainda não, mas eu convivi com ela grande parte da minha infância. Ela era irmã do meu avô. Ou é irmã do meu avô. Ela, o que acontece? Ela tinha uma coruja, até hoje eu lembro. Uma corujinha de vidro. Eu já procurei tanto essa coruja assim, uma parecida, eu nunca acho. Uma coruja gordinha de vidro pesado. Eu acho que ela era só um enfeite, não era peso de papel nem nada, mas era uma corujinha assim, desse tamanho assim, tá? Aí o que acontece? Essa coruja, do nada, eu olhava pra ela. A gente sabe que a coruja, ela é um arquétipo de sabedoria, né? Ela é um arquétipo que a gente olha pra ela e ela inspira, é o símbolo dos professores, inclusive. E eu olhava aquela coruja, ela me chamava alguma coisa. Ela me chamava, eu olhava como se ela passasse mesmo pra mim essa ideia de conhecimento. Gente, eu era criança, lembra-se, tá? Aí eu lembro que eu pegava aquela coruja e eu brincava. Eu falava assim, e se, olha só, sempre o e se, né? E se eu pegando nessa coruja, ela se conectasse com o universo e ela trouxesse pra mim conhecimentos. E eu, a partir do momento que eu me conecto com essa coruja, esse conhecimento passa pra mim. Gente, eu não era louca. Mas eu sonhava com isso. Eu acredito que era, assim, muitas pessoas acreditam em vidas passadas, ou acreditam, no mínimo, que nós somos seres espirituais, obviamente, aqui na Terra, né? Mas que a nossa alma vive, obviamente. Eu não sei, eu sei que eu sinto que eu tenho uma conexão a mais, que eu tinha uma conexão, e que eu era aberta a isso, a essa espiritualidade, né? A essas informações que vinham, que chegavam até mim devido à pureza da criança, devido de não ter
empecilhos de ninguém ficar, que ridícula, ninguém ia falar isso, porque ninguém nem sabia disso. Acho que ninguém nem sabe dessa história, tá? A não ser agora quem for assistir esse vídeo, se é que alguém vai assistir esse vídeo no futuro. Mas enfim, eu pegava aquilo e eu queria muito que minha tia me desse aquela coruja, ela nunca quis me dar. Mas não saiu da minha cabeça aquela coruja, até hoje eu lembro dela e parece que eu desejo ela, assim, sabe? Eu não sei, tem uma coisa com aquela coruja, sabe? Mas o mais interessante é que hoje, depois de tanto estudar, é como se fosse um download que eu quisesse, ou uma coisa, assim, me querendo acessar um registro acástico, sei lá, né? Porque os conhecimentos todos já existem e eu queria me conectar com aquilo, só que através daquele objeto. A gente sabe que não precisa de um objeto para se conectar com conhecimentos, mas a minha mente achava que aquilo era um objeto de poder, assim, uma coisa que eu pudesse. Então, para vocês verem como isso é legal. E, saindo dessa época da infância, aí eu já tenho relatos mais fortes, vamos dizer assim, mais intensos para contar para vocês, que eu acho que ainda vou contar esse específico, que eu vou falar agora para vocês, ainda num próximo vídeo, mas, novamente, eu vou provavelmente falar dele novamente, porque me marcou muito. Teve uma época, isso foi agora em 2018 ou 2017, então não tem muito tempo, né? Em que eu estava passando por uma situação financeira muito ruim. Aí eu consegui um emprego. E aí eu tava muito praticando nessa época Caderno da Gratidão. Eu tava. Só que assim, eu tava numa vibe, gente, incrível. Uma vibe incrível. Muito mais do que hoje que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Em termos do sentir. Talvez não sei se nos termos de acreditar, mas nos termos de sentir, sim. Então, assim, eu ficava 24 horas numa vibe delícia, sabe? Uma vibe incrível. Sentindo várias coisas boas. Não tinha nada que me, sabe, que me fizesse pensar negativo. Ou já, sabe quando você fica negativo e depois você já dá a volta por cima? E eu tava sempre muito bem, tranquila, sabe assim, perfeita. Fazia a meditação da porta aberta. Futuramente eu vou falar sobre isso, enfim. Eu fazia meditação e tava ali envolvida muito na espiritualidade, na gratidão principalmente. E eu lembro que eu tava meio comendo mal em casa, né? Então, nesse emprego, eu ia comer na rua, eu ia receber vale. Aí eu pensei assim, nossa, eu vou aproveitar que eu vou comer na rua e vou, tipo assim, tirar a barriga da miséria. Eu vou comer tudo que eu queria comer e tudo mais, né? Aí, não tinha assim. Eu tava bem fresquinha nesse trabalho. Inclusive, eu lembrei de uma coisa muito legal. Nesse trabalho, como eu tava muito fazendo essa meditação da porta aberta, que é uma meditação de transmutação energética, de Saint Germain, enfim. E eu lembro que quando eu sentei, eu trabalhava numa recepção de um lugar. Quando eu sentei na recepção, tipo assim, vou começar meu dia de trabalho, que eu olhei pra porta, pra aí onde vocês estão, que a porta ficava bem na minha frente, assim, né? Quando eu olhei pra porta, a porta bem aqui, e tinha uma paredinha, assim, a parede, né? Na parede, no caso, olhando pra parede, tinha um quadro. E você acredita que esse quadro era o quadro de uma porta? Um quadro que estava pintado uma porta, uma porteira que parecia uma porta tipo de um jardim, meio escuro assim, mas era um jardim. E ela estava aberta. E esse quadro, ele era meio em 3D, então assim, tinha a pintura, mas foi, acho que colado, não sei, uma grade mesmo, por fora do quadro, entende? Na tela, para ficar meio com volume o quadro, enfim, ficar bem real. E essa porta era aberta. E eu tava fazendo a meditação da porta. Aí quando eu olhei pro quadro, eu senti que aquilo era um sinal. Eu falei, nossa, meditação da porta aberta. Eu tava tentando lembrar aqui da frase, né? Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar, né? Então, tipo, aquela porta. Gente, assim, pode ter sido uma coincidência? Pode, mas muito difícil de ser uma coincidência, porque eu tava vivendo aquilo muito intensamente. Aí eu sabia que aquele emprego também tinha vindo, porque eu tinha agradecido muito. Levou um mês pra eu conseguir esse emprego, né? Eu tava agradecendo muito que eu já tinha um emprego. Eu não lembro exatamente, eu tenho que pegar o caderno pra dar uma olhada, mas eu lembro que eu fiquei um mês agradecendo pelo emprego, tá? Quando eu fui ver, eu tava lá no emprego. Então, tipo, e a porta, né? A questão da porta no quadro. Então, pra mim foi, gente, foi um emprego muito maravilhoso. Mas a minha vida, assim, pessoal, não tava tão legal. E depois eu saí do emprego. Mas, ok, calma, depois eu conto pra você essa parte. Se é que eu vou contar um dia, assim, tão detalhadamente da minha vida. Mas eu tô pra contar as partes principais pra vocês. E nesse emprego, que é o que eu quero contar, esse negócio do quadro eu nem lembrava, mas aqui, beleza, acho que é importante ter falado. Tem uma outra coisa que aconteceu, que é o seguinte,
peguei um caderninho, era um bloquinho, era assim, bem pequenininho o papel. E de vez em quando, no meio do dia, me dava vontade de agradecer alguma coisa. Mas na verdade, olha só, eu agi de uma forma parecida um pouco de quando eu era criança. Eu queria, às vezes, alguma coisa meio imediato. Eu sei, pelo que eu já vivi, é muito difícil. Você não tem como você precisar assim, por exemplo, eu vou agradecer por uma coisa e eu vou ter amanhã. Isso não existe, porque o universo não é nosso refém. A gente cria junto com o universo, né? Mas ele não tá ali como um serviçal, entendeu? Tipo, escravo da gente, das nossas vontades. Mas eu acredito que se você acredita muito realmente que você vai ter uma coisa, você tá vibrando muito alto, isso teu é constante, e a tua negatividade é muito baixa, ou você se permite esses momentos, porque às vezes vem mesmo uma irritação e a gente tem que deixar vir, mas assim, isso passa rápido, sabe? Você tá ali mais. Você tá focado nisso? Vem rápido porque não tem resistência, então a hora que tem que viver, então acaba sendo rápido. Eu tava muito confiante, eu fui e agradeci naquele caderninho por coisas que eu queria comer, porque eu tava com vontades específicas, assim, de vontade de comer fruta. Por exemplo, eu amo camarão, eu tava com vontade de comer camarão, comida japonesa. Até são coisas que não são baratas, né? Mas ok, eu tava ali cocriando, eu queria cocriar o camarão e a comida japonesa. E perto do trabalho eu já tinha visto que tinha um restaurante de comida japonesa, mas eu não sabia quanto que era, nem nada. O meu vale, ele era até carinho, ele dava legal, né, assim. Era mais de 20, uns R$ 23, tipo, era um vale bacana, dá pra você almoçar legal. Aí o que que eu fui e fiz? Agradeci pela comida, eu acho, se eu não me engano, que eu cheguei até a colocar os pratos que eu queria, né, tal. Passou, eu não sei se foi, juro, é que tem coisas que eu não lembro assim, por isso que eu tô falando a real pra vocês, porque eu não tenho por que mentir. Se não foi no mesmo dia, foi no dia seguinte, eu acho que foi no dia seguinte. Uma colega minha chegou pra mim, que essa colega eu tava ali na recepção, assumindo o lugar dela, porque ela tinha sido promovida, pintou aquela vaga e tal, mas ela tava me treinando ainda, então ela vinha falar comigo e tal, enfim. Aí ela veio e falou assim: Débora, você já comeu ali num lugar que tem umas comidas naturais e tal? Eu já tinha passado ali por esse lugar, não tinha dado a menor da bola. Porque ele parecia ser um lugar meio fit, assim, meio comida natureba, sei lá. Tipo, muito light demais. Eu não tava pensando nisso, tava querendo comer comida, né, consistente. Aí ela foi e falou: Nossa, lá é tão legal. Do nada ela me veio falar isso. Aí eu falei: Tá bom, um dia eu vou lá. Gente, simplesmente eu fui lá. Lembrando que isso foi um dia depois, 2 dias depois no máximo. Quando eu fui lá, tinha camarão. Tinha uma parte só com frutas. O suco de fruta era à vontade. E se não me engano, o preço lá era R$ 20, 21, ou seja, tava tudo dentro do vale que eu tinha. E você podia comer à vontade. Era self-service? Self-service que fala? A pessoa perdendo tempo pensando. Mas enfim, podia comer à vontade, tá? E a bebida também era à vontade. Acho que só comprava a parte se fosse refrigerante. Alguma coisa assim que você pagava mais. Aí eu tomei um suco lá, enfim, maravilhoso. Aí tinha uma torta de queijo com goiabada. Gente, eu adoro queijo com goiabada. Sabe assim, parece que naquele dia eles falaram assim: a Débora está vindo aí. Vamos colocar as comidas que ela mais ama. Aí tinha uma parte que tinha até comida japonesa nesse lugar. Aí eu fui. Pensa na salada que foi. Comida japonesa de um lado, e tinha um suco, tinha essa torta de queijo com não sei o quê. Tinha, sabe aquelas costelas, aquelas costelinhas barbecue que vende? Gente, como é que é o nome daquele lugar que sempre tem no shopping Outback? Era, sinceramente, gente, eu provei, era o mesmo sabor. Até isso, parecia que eu tava num, gente, tava num mundo perfeito pra mim. Eu lembro que eu comi nisso aí, nesse lugar, durante um tempo ali. Aí logo depois, durou uma semana mais ou menos ali. Aí eu trocaram um cozinheiro. Aí depois não ficou tão legal quanto tava, sabe? Deu uma decaída, assim, né? Mas enfim, o fato é que era um lugar que continuava sendo um preço bom, continuava tendo bons alimentos, mas eu tive aquela. E eu lembro que eu comemorava tanto e eu olhava pros lados, assim, nesse restaurante, e não tinha. E todo mundo lá comendo, né? Tipo, eu tava ali sozinha, querendo explodir. Se eu pudesse, nossa, eu dava cada salto, assim, sabe? Mas eu tava ali, tipo, comendo e renda, sabe? Então, eu tenho certeza que foi por conta disso. Então, assim,
Gratidão, lei da atração, sabe essas coisas, se conectar com o seu interior, tudo isso funciona, tudo isso funciona. Mas mesmo eu sabendo, gente, eu abandonei tudo isso, porque se juntar tudo que eu sei, em teoria, tudo que eu já me formei dessas áreas holísticas até hoje, e tudo que eu parei e pensar, nossa, eu poderia estar num lugar bem diferente, no sentido assim de carreira, sabe? É, mas e eu tô aqui pra dizer pra vocês como prova viva que as situações, a vida, as pessoas podem realmente nos tirar do nosso caminho. Porque eu tive tudo isso, todas essas experiências, porque muitas vezes as pessoas não meditam, não são adeptas da gratidão, de elevar a frequência por conta, às vezes, de não ter o resultado, de achar que é besteira. Eu fiz, conheço esse mundo místico desde sempre, mas quando criança não conta porque a gente não se interessa a afinco, né? Assim, com vontade. Mas tive tantas experiências e mesmo assim, eu abandonei tudo, me perdi de mim mesma praticamente agora, em 2024, é que eu estou reconectando os pontos, tá? Então, assim, com 38 anos. Então, assim, pra vocês verem que sempre é tempo da gente se reencontrar e que não importa muito se você sabe há muito tempo uma coisa ou se você sabe há pouco tempo. A questão toda é o que vai fazer você se manter firme num caminho é o quanto a capacidade que você tem de se manter conectada com o que você acredita, com a sua vibe e não com os outros. Muitas vezes nós temos amigos, coleguinhas, a própria TV, as próprias necessidades da vida, às vezes a falta do dinheiro, às vezes um problema familiar que você tem, já te desvia, porque aquela realidade te contamina. E o grande segredo da lei da atração, e por isso que muitas pessoas não conseguem, é essa desconexão com o problema. Porque você precisa muitas vezes ver de fato a realização de alguma coisa em meio a um caos, em meio no momento em que a sua vida tá toda bugada e você tem que ver uma coisa incrível acontecendo. Aí você tá chateado, tá aborrecido, tá com fome. Aí você fica, tá, vou ficar pensando nisso. Mas se você buscasse de fato, de verdade, se desconectar desse problema, dessas pessoas, e você ficasse na sua, mesmo que fosse um fantástico mundo de Bob, uma vida só sua, louca, e que ninguém precisa saber que você tá ali naquela energia, você ia mudar completamente sua vida como eu mudei. Eu consegui coisas até para outras pessoas. Dizem, né, que quem tem que ter a vontade de querer, a vontade de mudar, tem que ser outra pessoa, mas eu tenho, depois eu conto no outro vídeo, se vocês quiserem. Bota pra mim aí. Eu consegui que uma pessoa conseguisse um bem físico, tá? Como é que eu vou dizer? Um produto, uma coisa, um objeto. Eu quis por essa pessoa. Eu vi essa pessoa feliz, eu vi essa pessoa com esse objeto na mão, com esse presente que essa pessoa queria. Essa pessoa não era adepta, não acreditava em nada, inclusive uma pessoa bem assim, não tem nada a ver com esse assunto, nada, nada, nada. E essa pessoa conseguiu. Eu me vi com a roupa, inclusive, nessa visualização, um determinado tipo de roupa, e eu tava com essa roupa. Isso, gente, uma outra coisa. Só pra aqui, o vídeo já tá enorme. Se você depois deixa de exercitar a sua imaginação, você perde a sua capacidade de imaginar. Porque eu, hoje em dia, agora que eu tô voltando, eu sinto uma dificuldade de, às vezes, quando eu tenho que imaginar um detalhe de alguma coisa, como uma roupa, por exemplo, sabe? Um detalhezinho assim. Porque é um músculo, você tem que ir exercitando, você tem que ir exercitando, exercitando. E quando você fica abandona, você perde a prática. Então, gente, esse vídeo ficou imenso, mas é pra dizer pra vocês que nada pior pra você, pra te desmotivar do teu caminho, seja de fé, de concentração, seu caminho qualquer coisa é os outros, o mundo, a sociedade, as ideias dos outros, o objetivo que os outros têm, o que os outros esperam de você. Então, por isso, seja você mesmo, esquece de todo mundo, não olha pra ninguém e siga firme aqui a sua ideia, mesmo que pros outros seja uma loucura. Siga porque vai dar muito certo, tá? Então é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e eu queria que vocês comentassem alguma coisa se alguém vê esse vídeo. Tá bom? Beijo, tchau.